Pessoal, seja bem-vindo. Hoje eu tenho um convidado muito especial para esse episódio, que é um profissional lá de Londres, que traga ele para vocês para falar especificamente sobre System Center Configuration Manager. Com vocês, Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Opa, tudo bem? Conta um pouco aí a sua história, né? Que é um profissional que vive em Londres, trabalha com System Center, MVP, autor de vários livros, palestrantes de vários eventos internacionais, como o TechEd. Conta a sua jornada um pouco da sua história, como você se tornou especialista e referência em System Center. Bom, eu trabalho na área de TI fazem mais de 20 anos. Eu comecei como desenvolvedor, mais ou menos 2000 e pouquinho assim, eu comecei a me especializar em Active Directory, segurança, e desde 2003, se eu não me engano, eu comecei com SMS. Então, na época não era uma coisa muito grande. Quando eu vim aqui para Londres, o mercado de SMS, Configuration Manager, estava expandindo. Então foi onde eu parei de trabalhar com Active Directory, desenvolvimento e segurança e me dediquei ao Configuration Manager. Na época estava começando o Configuration Manager 2007, estava a versão beta. Então eu comecei só focar na área de Configuration Manager. Daí aconteceu que muitos trabalhos, então Configuration Manager todos os dias fazendo a atualização de sistemas operacionais, né? Vamos supor, Windows XP para Vista, Vista para Windows 7, e daí aconteceu. Que era um trabalho bem trabalhoso, né? Assim, não é difícil, mas não é alguma coisa que você pega de um dia para o outro. Como eu já tenho quase 20 anos hoje na área de informática, mais de 20 anos na área de informática, tem muita coisa que eu acho fácil, pela experiência que eu tenho, mas eu sei que não é fácil. Então, mas é uma jornada grande, né? Você tem que trabalhar, você tem que usar várias horas do seu dia, não é só esperar que a empresa vai te dar treinamento, você tem que correr atrás também. Então tem tudo isso que ajudou, né? Eu fazia 8 horas de empresa, mais umas 6 horas em casa estudando, e daí, se você for ver, quase 16 a 18 horas por dia no início só para aprender. E daí aconteceu, né? É o que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas acham o lugar que a gente está, né, Rafael? Influencia muito, você só trabalhou e conseguiu alcançar onde você está hoje. E ninguém vê as horas que a gente estuda, né, fora do horário de trabalho, que a gente tem que estudar como profissional de TI para conseguir destaque, conseguir o nosso reconhecimento, né? E o que eu vejo é você como um profissional, o que o SCM mudou na sua vida para você chegar em Londres? Ele te ajudou de alguma forma? Você conhecer ele ou você conheceu quando você estava em Londres como profissional? O que te ajudou a você estar em Londres hoje, ser o destaque? Bom, a ideia de vir para Londres era só para aprender inglês. Então não era nem vir para ficar, mas era vir aprender inglês e em alguns anos voltar, 2 a 3 anos voltar. Certo. Eu já estou aqui há mais de 10 anos, então esse voltar não aconteceu. Não aconteceu mais. Que legal. Eu tinha o Brasil, ele me deu uma base muito boa, né, de conhecimento, tanto na área de desenvolvimento como na área de infra, e eu tinha bastante conhecimento de SMS quando eu vim para cá, mas o Brasil, pelo menos da onde eu venho, que é Curitiba, ele não era muito infraestrutura, ele era mais desenvolvimento. Desenvolvimento, né? Então, e na época também estava mudando, né, a parte das empresas governamentais começarem a usar Linux. Então, foi bem naquela época que eu acabei saindo do Brasil. E quando eu cheguei aqui, era bastante Microsoft, eles investiam muito em tecnologia, então as empresas estavam procurando profissionais para fazer a migração de XP para Vista, ou até para XP, e daí foi onde aconteceu tudo, né? O meu conhecimento que eu tinha de SMS ajudou bastante, e daí foi só, né, acontecendo, estudando e fazendo o dia a dia acontecer.
E, Rafael, é muito massa você dizer isso, cara, que eu vejo assim, eu trabalho também com System Center e desde que comecei a trabalhar com System Center, a quantidade de portas que abre, pelo fato de você conhecer, um pouco mais você sabe sobre o assunto, quantas portas abre. Com certeza o mercado, na época você saiu que é bem diferente de hoje, né? Hoje eu tô aqui, você era de Curitiba, né? Eu sou de Minas, Belo Horizonte. E a gente vê aí que, você mesmo dizendo que o mercado aí fora está muito maior, desde a época que você chegou. E para você hoje, você se tornar hoje um profissional internacional, né, autor de livros, né, você é autor de vários livros sobre mesmo de SCM, um empresário, MVP, também é um grande contribuidor, né, o que esses programas, né, te ajudou também, de alguma forma, a você chegar onde você está, né, como tudo isso foi possível? Bom, me tornar MVP, na verdade, isso eu devo ao Kleber Marx, que na época era MVP de Operations Manager. Foi bem antes dele entrar na Microsoft. Sim. Então, nós dois éramos praticamente as únicas pessoas que estavam fazendo alguma coisa na época com System Center no Brasil. A gente respondia bastante aos fóruns, eu escrevi meu primeiro e-book, ele ajudou bastante, e foi aí que daí ele me passou, ou passou o meu nome para MVP. Então, na verdade, não é assim, ele me deu o título de MVP, ele passou meu nome para a Microsoft analisou as minhas contribuições, e daí me deu o título. Eu estou falando disso em 2010. Então 2010 são tem 7 anos. 7 anos, você tem bastante tempo que está no programa. É um programa É, excelente, sim, abre várias oportunidades mesmo, né? ele abre oportunidades, ao mesmo tempo ele força. Bom, se você quiser continuar, ele força você a fazer mais. Então, todo ano eu tenho que passar pelo mesmo processo inicial, eu mandar as minhas contribuições, falar o que eu fiz, e eles vão analisar as contribuições para saber se são contribuições técnicas válidas. Então, tem a parte de contribuições para a comunidade, por exemplo, que a comunidade vê, por exemplo, escrever livro, fazer uma palestra, escrever blog, e tem a parte que a comunidade não vê, que é acessar, por exemplo, ajudar a Microsoft, escolher funcionalidades novas, ajudar a encontrar problemas na solução. Então, tudo isso é o que a, as pessoas não veem. E isso também toma um tempo. Todo mês tem reuniões com a Microsoft, toda semana a gente tem bate-papos, e daí fazer blog posts, tudo isso mais. É um tempo que, no mínimo, um segundo trabalho. Com certeza. Mas o que eu costumo dizer, às vezes, eu tenho um canal, tenho um blog, tenho um canal no YouTube, o pessoal fala assim, Guilherme, por que você faz isso? Justamente sim, eu gosto de dizer da seguinte maneira, Rafael. Se eu não estivesse contribuindo ou ajudando outras pessoas, eu estaria fazendo do mesmo jeito, estaria estudando sozinho, de alguma forma. Quando você contribui, você dá a oportunidade de ensinar alguém uma coisa que ela não sabe e está ajudando também esse profissional, né? E esse trabalho que você faz, eu já te acompanho nos seus blogs, você tem vários blogs aí, né? Que um deles é o Desktop Team, né? The Desktop Team é o último. A gente está tentando formar uma comunidade que é focada na área de desktop. Se você pegar todo o System Center, ele, com exceção do Configuration Manager, ele é focado na área de servidores, vamos colocar a área de Data Center. Isso, exatamente. E Configuration Manager, ele não foca só em Data Center, ele foca mais na área do usuário final, End User Computing. Uhum. Então a gente está tentando trazer tudo que é de bom, ou não só soluções Microsoft, como soluções não Microsoft, para gerenciamento de desktops. Então a gente tem... Eu sou especialista em Configuration Manager, então eu sou uma pessoa que faz bastante blog sobre Configuration Manager. Tem outras pessoas que estão na parte de MDT e Active Directory, e tem outras pessoas também que são consultores na área de Configuration Manager e Desktop. Então, mas a gente está querendo expandir, sempre expandindo. Nós fizemos alguns eventos já, ainda temos provavelmente... Aí mesmo em Londres, né? Aqui em Londres, Sim. A gente está querendo expandir não só em Londres, mas
Em para outros qualquer países. lugar. Não, legal. É uma Outros, iniciativa pa... muito boa. Outros países é legal, mas é tudo a gente não recebe nenhum apoio de nenhuma empresa. Então, Entendi. É se a uma gente comunidade precisar. mesmo. É uma comunidade. Se a gente precisar viajar, é tudo. É legal viajar, mas no final das contas é um dinheiro que a gente gasta. É o que acontece muito dia a dia. Até você comentou É, do Kleber, né? Que também é um grande amigo meu. Ele acaba, pelo fato ele foi um dos grandes influenciadores do Brasil de System Center, né? é, E hoje ele está na Microsoft, ele trabalha hoje como consultor de parceiro, mudou um pouco o trabalho dele, né? Que ele era antes consultor de System Center, né? é. E ele faz um evento sempre anual, eu sempre participo como palestrante, como já apareci com ouvinte também no início, que é o Microsoft Men's Summit, que é um evento que ele faz todo ano sobre System Center. E ele é uma das poucas pessoas que apoia isso no Brasil, né? E hoje eu estou tentando também fomentar isso mais, System Center, né? Que a gente vê o exemplo do Rafael aí, como que a vida dele mudou, onde ele está hoje, e que de alguma forma o System Center apoiou e ajudou ele, né? E Rafael, você comentando sobre o System Center, né? É, o pessoal fala assim, SCM é um produto à parte. Hoje, né, só explicando o pessoal, do outro lado não sabe, o SCM, ele é um dos produtos da suite System Center, só que ele é voltado para Enterprise Client, né, que seria desktop, como o Rafael comentou. E o pessoal costuma comentar muito, Rafael, o SCM só faz inventário? Conta um pouco para nós um resumo, né, em poucas palavras, do que o SCM é capaz. É praticamente impossível, em poucas palavras, resumir o que Configuration Manager faz. O Configuration Manager pode fazer tudo o que você quer e mais um pouco, se você tiver alguma experiência em saber como fazer também. Tá? Não, Exatamente. se você pegar o que ele faz quando você abre a caixinha e instala, tá, o principal é o inventário, mas ele faz a instalação de sistemas operacionais, ele faz a instalação de aplicações, não só a instalação, mas ele faz gerenciamento de aplicações ou de software, então instalar, desinstalar, software updates, ele faz também a parte de, se a gente continuar na parte de inventário, ele faz a parte de validação ou utilização de software, quem está utilizando, licenciamento de software, e também uma das áreas que é provavelmente pouco utilizadas é de compliance. Então você pode criar uma série de compliance para saber se um computador está Ele com a está sua apto, né, para baseline, se ele ser tá, comprado. exatamente, se ele está com as baselines em dia, por exemplo, se ele está, você fala uma baseline, por exemplo, ou uma validação, o Internet Explorer tem que estar com alguma configuração. Que Rafael, fala mais hoje sobre normalmente compliance. Eu acho que é um é, tema bem interessante, né? E eu vejo assim, como eu trabalho no dia a dia como consultor, né? Às vezes o compliance é mais adotado para grandes corporações, que tenha um órgão que faz a regulamentação, como o Bacen, no caso aqui no Brasil, de bancos, né? Que precisa validar questões de compliance e segurança, né? Fala um pouco mais sobre o compliance. em termos de compliance, não, isso é muito. As grandes empresas, óbvio, eles vão ter pessoas que estão querendo ver compliance o dia a dia. Mas você tem que colocar isso de uma forma diferente. O que que uma empresa deveria ter e não tem? Por exemplo, se a gente faz uma instalação de um software, e o software tem que ter determinadas regras ser aplicadas. Por exemplo, Java. Java, se você só instalar, ele vai fazer o auto-update. Tem empresas que não podem ter. Então, você pode criar uma baseline, um compliance, para detectar se o Java está com auto-update e se tiver, desabilitar. Então, não é só em termos of compliance para saber, Está instalado, né? em termos de normas da ISO, você pode fazer um compliance geral. Por exemplo, eu quero saber, todas as minhas máquinas têm que estar com, por exemplo, a última versão ou os últimos Windows Updates atualizados. Isso é um compliance também. Você pode fazer isso por baseline. Então, na verdade, o compliance são processos que deveriam existir dentro da empresa e você tenta transformar esses processos dentro da tecnologia. Tá? Excelente. O que normalmente acontece é, por exemplo, o diretório ctemp deveria existir. Né? Então você pode, se a máquina não existe, então você cria o ctemp. Legal, é isso aí que é a parte que eu estava esperando você falar. Então, por É, exemplo, se eu estou fazendo, eu não faço só uma checagem, né? Se ele atende aos requisitos, como ele também faz a autorremediação, se caso não existe, ele cria uma pasta, instala um pacote, ele pode fazer isso também?
Sim, se a gente colocar. Tem vários tipos de compliance que a gente pode. Um compliance de registro, por exemplo, ele faz a alteração do registro automaticamente. Então, por Uhum. exemplo, tem o registro lá que deveria ser valor 1, 2 e 3, se o valor está zero, ele automaticamente faz. Se não existir a possibilidade de autorremediação, porque não foi habilitado ou porque a tecnologia não permite, ele gera relatórios. Sim, pra E você a ter o outra, controle das informações. isso, e a outra opção é você ter scripts. Então, se você tem scripts, você pode fazer o que você quiser. Então, Só VB Script, eu posso fazer via PowerShell, como que é? você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, se você não gosta de VBScript, você pode criar um PowerShell, tem JScript, mas você pode também, por exemplo, criar um arquivinho batch file e criar que já esteja na máquina, por exemplo, e o teu VBScript, que se você não gosta, chama um arquivinho batch. Então você pode ficar louco, que nem eu falo. Você pode Fazer tudo. fazer tudo o que você quiser, desde que você tenha o conhecimento. Porém, o problema de você poder fazer tudo é que se não existir uma regulamentação de quem pode fazer o quê, você pode literalmente destruir a tua empresa inteira, ou você pode acabar fazendo deployment do XP para todos os servidores da empresa. Isso é um dos casos que, quando eu trabalhei com deploy logo no início, eu vi o pessoal muito comentar isso. Tem até alguns casos aqui no Brasil, né, reais mesmo, de públicos, que um consultor foi lá e mandou deploy e formatou todas as máquinas. Principalmente a parte de deploy de operação, se não for tratada com segurança, sim, pessoas que realmente tenham acesso, precisam realmente modificar, né, não façam um impacto aí grande como este, né? Eu sou consultor, eu praticamente todo dia estou em clientes, e quando a gente conversa, fala o que cada pessoa tem que ter acesso. Normalmente eles falam, tem que ter o acesso completo. Isso é uma falha de A maioria tem que ser segurança. administrador. Eu estou terminando um projeto de Windows 10 aqui hoje, e ontem a gente estava adicionando novas pessoas, e uma das perguntas foi, isso é uma alteração nova, a gente não tinha validado isso, qual é o acesso que eles precisam? Dá o acesso total, mas as pessoas que vão utilizar, elas só precisam, elas são Do pessoas de inventário, por exemplo. primeira linha de suporte, eles não precisam de tudo, mas Só o eles, suporte remoto e olha lá, né? eles receberam acesso a tudo, né? Mas é a regra da empresa, então a gente não pode ir contra, mas isso tem que ser analisado como um risco, quem tem acesso ao que e o que eles podem fazer. Também que eu sempre faço como consultor é limitar mesmo o máximo as pessoas que vão ter acesso ao deploy de sistema operacional. Porque deploy de sistema operacional a gente sabe, você faz uma task sequence, que são uma sequência de tarefas, para quem não sabe, você consegue fazer qualquer coisa dentro dela. Fazer um deploy, formatar uma máquina, instalar qualquer coisa, tá, você faz tudo. Eu costumo dizer assim, compliance, igual o Rafael comentou, você faz muita coisa, mas eu gosto de dizer, é a task sequence, né? Faz tudo mesmo, tudo mesmo. Tem a task sequence, ela foi criada para fazer o deployment de um sistema operacional. Mas quando você está fazendo deployment do sistema operacional, você tem várias tarefas que você tem que fazer. E essas tarefas, elas rodam como o computador, né? Como system. Então, a partir do momento que você colocou alguma coisa lá, por exemplo, para até um arquivinho bate e executa na máquina, ela está executando como a máquina. Então, ela tem acesso a tudo e a todos. Então, você pode acabar fazendo tudo o que aquela máquina quiser. E isso é legal até você comentando, Rafael. Eu estava num projeto recentemente, não sei se aí como está em Londres, mas aqui no Brasil está tendo muita adoção do Office 365 Pro Plus, que é a versão full do Office do 365. Uma das coisas que eu estou utilizando muito é a Task Sequence. Que quem tem um Office convencional, que é o MSI, eu tenho que fazer a desinstalação dele para depois instalar a versão do 365, porque senão não deixa instalar. E se não fosse a Task Sequence, teria que fazer isso com scripts, e que seria bem mais complicado, né? Scripts PowerShell do tipo. Fazer uma sequência de tarefas. Ele desinstala primeiro, ele vai lá, finaliza os aplicativos abertos, no caso o Skype costuma ter problema, e depois por último ele vai lá e faz o deploy do pacote do 365. A adoção cloud,
aqui na Inglaterra está sendo bastante grande. É até um problema para mim, porque eu não trabalho com cloud. Até estou perdendo alguns clientes. Não, mas existe a adoção do cloud, existe a pessoas usando bastante, grandes empresas, pequenas empresas, existem os benefícios, existem os problemas, né? Quando a gente fala em cloud, a gente fala em internet, se a sua internet não é boa, cloud vai ser ruim. Então a adoção é grande, mas o que a gente está vendo bastante, algo que não existia há 4, 5 anos atrás, até mais, é a parte de gerenciamento de dispositivos móveis. Então, hoje em dia, aqui na Inglaterra, pelo menos a maioria dos meus, eu trabalho bastante com a área financeira, então são pessoas que a parte de bring your own device, ou traga o seu dispositivo, não existe. Então eles têm que ter um gerenciamento completo do device, né, do computador ou do dispositivo móvel. Então a gente está usando a cloud, usando o Intune, conectado com o Configuration Manager, para poder prover essa flexibilidade para as grandes empresas. Não só grandes empresas, mas empresas que usam Configuration Manager, para ter, então, só um visual, né, um console que gerencie todos os dispositivos deles. E a gente não está falando só em dispositivos móveis ou Windows. Configuration Manager também permite você gerenciar Linux, que a gente daí está falando na parte de Data Center, permite a possibilidade de gerenciar Macs, tanto gerenciar com o cliente, como gerenciar como se fosse um dispositivos móveis. Então, como você pode ver, Configuration Manager, ele é provavelmente um dos maiores softwares que a Microsoft já criou. Se a gente tirar o Windows e o Office, né? Ele provavelmente é o maior software que a Microsoft tem. É interessante você falar isso, Rafael, que aqui no Brasil a gente está tendo também bastante adoção. Claro que a gente nem se compara aí ao nível que você está em Londres, né? Mas aqui no Brasil, uma das coisas que o SCM está me ajudando muito, né? E está ajudando a centenas de clientes, que é o quê? Cada vez mais tem pessoas trazendo seu dispositivo, que é o Bring Your Device, né? O SCM, às vezes as pessoas não têm conhecimento de gestão de dispositivos móveis, e não só limitado ao Windows. Pessoal, a SCM só gerencia o Windows, não. Ele faz gerenciamento, como o Rafael comentou, de Linux, Unix, que é a parte Data Center, e você pode unir com o Intune, que é o que o Rafael está comentando. O Rafael é um MVP de Enterprise Mobility, né, que é justamente a categoria que é justamente a SCM e o Intune. E o SCM, você pode fazer integração com o Intune. E o que a gente tem a ganhar, Rafael, integrando o SCM com o Intune da Microsoft, que é a solução de nuvem para gerenciar dispositivo móvel? Aí vai depender de empresa para empresa. Tem empresa, por exemplo, que a pessoa que gerencia o desktop não é a mesma que gerencia dispositivos móveis. Então, daí, se você tem essa divisão, as pessoas vão ver em termos de tecnologia, qual que é a melhor tecnologia para prover o meu mercado. Então, se colocar que a mesma equipe utiliza a solução, eu não estou nem falando aqui em licenciamento em termos de dinheiro, então, mas só em termos de tecnologia. Se você usa a mesma equipe, o que acontece? Com a console do Configuration Manager, você pode, por exemplo, ter relatórios. Tudo que você tem no Configuration Manager é aplicável para dispositivos móveis. Por exemplo, as compliance também são aplicáveis. Você vai ter o mesmo local, só o mesmo conhecimento que você tem para dispositivos móveis é o mesmo conhecimento que vai ser aplicado para computadores. O mesmo local que você vai pegar relatórios ou vai criar relatórios. Então, é tudo mais fácil. E se a gente falar um pouquinho em termos de licenciamento, se você é usuário de Configuration Manager e Windows, é uma grande empresa, então você tem acesso a Software Assurance. Quando você adiciona o Intune, ele é muito mais barato do que você pegar uma solução de terceiro. Então, por exemplo, se você pegar com uma pessoa normal o Intune, você vai pagar provavelmente em torno de uns $15. Mais ou menos, um pouquinho mais caro que você pegar uma solução de terceiro, que não seja Intune. Por exemplo, se você é
uma empresa grande que tem software assurance, você pode pagar até $3 por máquina. Então, ao invés, a diferença é muito grande. E você tem acesso a milhões, e a Microsoft está investindo muito dinheiro nesse tal de cloud. Então, a gente vê que todo mês novas funcionalidades são adicionadas ao Configuration Manager, novas funcionalidades são adicionadas ao Intune, e mais a gente está vendo a diferença de funcionalidade entre Microsoft e os concorrentes serem menores. Com certeza. Além de, você tem vários profissionais que ajudam de graça com Configuration Manager, Intune, você pode, você escorrega em um todo dia. Em compensação, se você pegar, por exemplo, Mobile Iron, é um pouquinho mais restrito a utilização, então você vai ter menos profissionais, menos chance de pedir ajuda, e daí vai ter a ajuda gratuita, então você vai ter que começar a pagar essa ajuda até para o suporte da Mobile Iron ou outros produtos. Isso, a Mobile Iron, se a gente olhar no Gartner, ela está mais posicionada pelo tempo que ela tem. Mas a gente vê que a Microsoft está investindo muito mesmo em cloud. Hoje o carro-chefe hoje da Microsoft é o Azure e a parte do Intune, né, que é o Enterprise Mobility. Ela está investindo pesadamente, né, nessas duas tecnologias. E você fez até um comentário, Rafael, né? A gente viu que tem muitas funções da CCM, é difícil a gente listar todas. Ele faz desde gerenciamento de compliance, deploy de sistema profissional, deploy de aplicação, e chega ao nível de gerenciar dispositivos móveis, né? E o SCM, ele teve uma mudança agora, que quem trabalhou no SCM desde o início teve o SSMS, mudou para o SCM em 2007, 2012, e agora ele trabalha como serviço, como o Rafael comentou, ele toda mês tem atualização, e o SCM antigamente você tinha que ficar aplicando updates. O que mudou agora com o SCM? Ele é possível como serviço, assim como o Intune? Como que ele mudou, Rafael? Diferente do Intune, o SCM é uma solução que você tem que instalar dentro da empresa. Então não é um serviço. O que está acontecendo é, com o lançamento do Windows 10, a Microsoft tem a atualização do Windows 10 a cada 3 a 4 meses, tem uma nova versão, que é o Current Branch. Sim. E depois, até uns 6 meses depois, talvez você tenha, daí a Microsoft atualiza para Current Branch for Business. Então aqui a parte, seria o Windows 10 para a parte empresarial. O que acontece com o Configuration Manager? Com o Configuration Manager, ele faz o deployment de mais de 90% dos Windows 10. Então, para manter o Windows 10 atualizado, você tem que manter o Configuration Manager atualizado. Cada nova versão do Windows, você tem que ter também uma nova versão do Configuration Manager. Então, o que acontece? Tornou um ciclo agora, né? A cada... o sistema atualizado e o Windows 10 atualizado. Então, a cada 3, 4 meses, tem uma atualização do Configuration Manager. A gente teve o Configuration Manager 2012 Service Pack 1, depois veio o Service Pack 2, teve o R2 e o R2 Service Pack 1. Depois disso veio a versão 15.11, que ela foi liberada, ela foi finalizada em novembro de 2015. Sim. Depois disso, a gente teve a versão 16.02, que foi finalizada em fevereiro de 2016, e a versão atual é 16.06. Então, a cada 3 a 4 meses, você está tendo uma nova versão. E essa nova versão, além de hotfix ou atualizações... E era o web, né? A gente tem também as melhorias. Tem várias melhorias, tem novas funcionalidades. Então, cada vez eles trazem mais funcionalidades. O que antes demoraria talvez 1 a 2 anos para acontecer, talvez demore 4 a 6 meses para acontecer. E esse a gente está falando no ambiente de produção. No ambiente de não produção, que é o Tech Preview, a gente tem atualizações todo mês. Atualmente, 16.09, se eu não me engano, né? 16.09 e daqui a algumas semanas talvez finalize a 16.010. Isso. Porém, a gente ainda tem esse é o Configuration Manager as a Service, mas a gente tem para as empresas que não podem ir para o Configuration Manager as a Service, a gente tem o Long Term Service Branch, que daí suporta um suporte de 10 anos. Então, que hoje é o baseline 16.06, que está sendo liberado, que é chamado de Configuration Manager 2016, que foi recentemente liberado como o System Center 2016. É uma das coisas que o pessoal perguntou muito, né, Rafael? Que o System Center saiu agora no Ignite, né? Tem poucas semanas, né? A nossa gente está fazendo essa gravação. Mas o
pessoal confunde muito, então não vai ter SCM 2016, não vai ter, vai ter só como serviço, então você está dizendo que vai ter também a versão do 2016 para empresas que têm atualização não como serviço, e vai ter para quem tem como serviço a atualização como serviço? Isso, se você está com 2012 SP1 ou SP2, o que vai acontecer, você pode pegar uma nova mídia que vai ser disponibilizada soon, disponibilizada a qualquer momento, com todas as versões do 2016, não só o Configuration Manager, e ela vai ser o 2016, que é a base atual que a gente tem do Configuration Manager, que é o 16.06 com o Update 1. Então essa vai ser a versão que vai ser a 2016. Mas ela mas na hora da instalação a pessoa vai ter que decidir se ela quer ela como serviço ou como o Long Term Service Branch, que vai ter um suporte de 10 anos. Ou, teoricamente, deveria ser um suporte de 10 anos. Sim. E não, 10 anos é muito tempo. Isso é mais para empresas de aviação, né? Empresas que não pode parar, alguns bancos, né? São empresas assim que a atualização como serviço, né? Às vezes não é tão viabilizado pelo tipo de negócio, né? A gente como técnicos de informática gostaria que todas as empresas fossem o mais rápido possível para a última tecnologia. Eu adoro fazer a implementação de coisas novas. Como eu falei, estou finalizando um projeto de Windows 10, porém, se a gente analisar, tem empresas ainda com Windows 7, migrando de XP para Windows 7. Estão pagando suporte estendido, né? Então, tem empresas que, infelizmente, não podem, porque se você for analisar, é só fazer a atualização do XP para Windows 7 ou para Windows 10, mas vamos pegar um banco que ele tem o caixa rápido. Quantas maquininhas do caixa rápido ele tem espalhadas pelo Brasil? Nossa, aquele software é específico para aquele hardware. Então ele vai ter que provavelmente mudar o hardware também, daí atualizar o software, e mais a licença do... Isso você coloca a milhares e milhões de maquininhas dessa, você vai ver com um projeto desse é muito mais caro. É muito caro. Só que a gente fala de XP para 10, é uma mudança drástica. Tanto que a Microsoft mudou muito, né, Rafael? De 8 ou 7 para o 10, é muito mais simples a migração. Comparada de XP para o 10, que tem que usar o SMT, que é o User State Migration, é um processo bem mais complexo. E não é só a migração em si, mas tem um hardware por trás, a gente tem aplicações por trás, então isso é um projeto com custo muito alto, dependendo do seu tamanho. Por exemplo, um banco, como a gente comentou. Cada projeto tem várias empresas, né? Cada tipo de empresa vai ter os seus problemas, tá? Como eu falei, eu trabalho com bastante empresa financeira, então a gente tem vários órgãos reguladores que a gente tem que analisar. Não é só mudar de XP para Windows 7 ou de 7 para 8, mas tem uma série de outras coisinhas, né? Por exemplo, a aplicação que é utilizada, ela vai funcionar para todo mundo que vai utilizar. Se eu atualizar o caixa rápido, o pessoal ainda vai conseguir tirar dinheiro? Imaginem que não, e você acabou de atualizar milhares de máquinas no mundo inteiro, ou no Brasil inteiro. E eu também trabalhei bastante aqui na área da saúde, que a gente chama aqui no NHS, e imagine você está atualizando, por exemplo, uma máquina da UTI, enquanto está tendo uma cirurgia. Então são coisas que você tem que prever, tem que ter tudo no papel, tem coisas que não pode parar, e é aonde a Microsoft está vindo com esse LTSB, ou Long Term Service Branch, não só para Configuration Manager, mas para Windows também. Então são... E essas empresas que têm essas máquinas, até empresas de automobilísticas que constroem o carro, é um computadorzinho. Então, que provavelmente rodam XP ou XP Embedded, existe um software que tem que ser atualizado. Qualquer mudança mínima que seja pode, por exemplo, fazer uma empresa perder milhões. E as empresas não aceitam isso. Até você comentando, né, Rafael? Eu lembro quando o primeiro projeto que eu trabalhei de migração foi de XP para 7, cara. E eu trabalhava já com esse SCM na época 2007, só que eu não tinha experiência nenhuma com migração, cara. E foi um dos projetos mais difíceis que eu trabalhei, cara.
E sim, só de planejamento, como o Rafael comentou, né, que ajustar todos os detalhes no papel mesmo. Então, era um banco também, que a gente fez a migração. Foram 6 meses, a execução mesmo foi uns 4 meses. Então, assim, a gente fez no Brasil todo, né, era um banco aqui da região, a gente fez em todas as localidades no Brasil, migrando XP para A7. E o mais custoso mesmo foi levantar tudo, saber se tudo vai funcionar depois da virada. Principalmente quando a gente fala de saúde, né, tudo tem que estar em seus conformes para não ter impacto que pode impactar vidas, né, não só como negócio. As pessoas, elas têm uma visão diferente em cada local. Por exemplo, você fazer uma migração de uma empresa pequena é muito mais difícil do que se fazer de uma empresa grande. Por exemplo, se eu fizer uma migração de uma empresa de 1.000 usuários, ele vai ter talvez umas 2 ou 3 pessoas na parte de RH. Se eu estragar uma daquelas máquinas, provavelmente aquela pessoa tem uma função específica que as outras 2 não têm. Então, se eu estragar a máquina dela, aquele setor ou aquela função parou. Então, é interessante que nem o pessoal vê a parte de planejamento como perda de dinheiro. Eu fiz, uns 2 anos atrás, o upgrade de XP para Windows 8. A gente estava praticamente no final da parte de planejamento e análise de informações. Já estávamos fazendo isso há 3 meses e a pessoa mandou parar. O dono da empresa mandou parar, era uma empresa pequena, de mais ou menos 1.000 e poucos funcionários. Falou, a gente está perdendo muito dinheiro, a gente precisa de Windows 8. Então eu fiz toda a parte de implementação do Windows 8 e a gente foi e finalizou o projeto algumas semanas antes de ir para a produção. Então a produção foi eles que fizeram a parte da migração em produção. A gente assinou que o projeto estava completo, saímos da empresa, uma semana depois eles me ligaram, porque a principal aplicação da empresa não rodava no Windows 8. Ela não era suportada pelo fabricante. Uma outra coisa que eles descobriram é que a gente também estava usando Office 2013, um dos plugins utilizados não funcionava com 2013. Então são coisas que se você não deixar toda a parte de análise de dados e planejamento funcionar, você vai acabar perdendo mais para frente. Então foi isso que aconteceu. Depois eles tiveram que postergar o projeto, a gente voltou para mais 3 meses para tentar arrumar e finalizar o projeto de forma decente, e a empresa perdeu muito dinheiro, perdeu mais dinheiro não deixando a gente terminar do que se a gente tivesse terminado. Ficou, como diz, no bolso lá do dono dessa empresa ficou muito maior se tivesse feito o planejamento como tinha acordado desde o início, né? Com certeza. Mas, ô Rafael, só para o pessoal aí ter uma ideia, hoje você trabalha aí em Londres, né? Você tem uma empresa própria, você trabalha em alguma empresa de consultoria? Conta um pouco. Isso está sendo uma... Está acontecendo uma transformação na minha vida. Então, eu tenho uma empresa pequena, tá? A gente está falando em 4, 5 funcionários. A maioria dos funcionários são funcionários temporários. Então, o que acontece? Tem um projeto, eu contrato. Não tem projeto, a pessoa não faz, eu só contrato por projeto. Então, a minha empresa, ela foi adquirida por uma empresa de mais ou menos o mesmo porte, que a minha empresa desenvolveu uma solução que era chamada de BI Dashboard, para Configuration Manager. Então, na verdade, a gente tenta ajudar a criação ou a análise de dados do Configuration Manager. Então, desde que a empresa foi comprada, então a gente está expandindo esse software, mas hoje eu estou, então, com várias responsabilidades. Eu sou consultor, eu sou dono ou meio dono da empresa e também tenho a parte de diretoria, né, que eu tenho que... E daí ajudo no desenvolvimento, ajudo no suporte, então as 8 horas de trabalho... Sim, as 8 horas de trabalho são provavelmente 14 a 16 horas de trabalho por dia. Daí eu tenho mais a parte de MVP, que eu gosto de escrever blogs e escrever livros e tudo mais. E daí acaba sendo
muitas horas longe da família. Essa semana você deu sorte, né, que a gente conversou que eu tô ontem e hoje eu estou em casa, mas amanhã já volta para o hotel. Então são coisas que acontecem. E como a vida de consultor, a gente está em hotel, ou a gente vê TV e fica gordo, ou a gente faz alguma coisa. Eu escolhi dar continuidade a todos os projetos que eu já tinha. Mas E acabo deixando o saldo um pouco de lado, né? é, Infelizmente, a gente sabe como a gente acaba deixando, é difícil. é. Mas uma das coisas que aqui é, não é porque é um país de primeiro mundo, então, ser empresário é tão difícil quanto ser empresário no Brasil. Você tem pouco tempo para fazer tudo o que você quer e você tem e acaba tendo que pedir ajuda. No meu caso está sendo um pouquinho mais fácil porque tem daí os parceiros dessa outra empresa, mas ainda assim a gente tem que correr atrás e fazer as Em coisas. constante de cada dia tem coisas novas, né, Rafael? Você ainda atuando como consultor empresário, né, vamos dizer assim, você tem mais funcionalidade que não só tange a TI, né, mas como prospectar novos clientes, né, atuar com projetos, né? Para Rafael, você comentou, são coisas que, pode por falar. exemplo, eu nunca imaginei que eu ia ler. Então eu tenho um livro aqui de vendas. Boa. Eu tô lendo, mas tipo, se Esse eu eu não fosse. conheço, qual que é o nome dele? Esse Me aqui mostra. é Sales for Non-Sales People. Ah, vendas para Então, pessoas, não, né? então Ó, a são. indicação aí, pessoal, depois eu vou deixar no link deste episódio, a Ó, indicação do Rafael, do livro de vendas aí, que eu falo, venda não é só ó, para vendedor, venda é todo profissional tem que saber se vender. Se você trabalha, você vende as suas horas. Se você é, é um consultor, você vende horas. Então, todo profissional tem que saber. isso. E além disso, eu ainda tenho que ler livros, me atualizar, não só Configuration Manager, mas assim, Windows 10, então tem deployment do Windows 10, tem Mobile Device Management, tem a Azure, então tem todas essas coisas que, além de a parte de empresário, eu leio essas coisas de venda, marketing e tudo mais, ainda tem que fazer a parte técnica. Então é complicado, não é nada fácil, mas a gente A parte tenta, técnica né? acaba sendo mais fácil, né, Rafael? A parte técnica provavelmente é a parte mais fácil. É a parte que eu gosto É também, a parte que né? a gente gosta, né? É o que eu falo. É, Acho que não tem coisa melhor da gente trabalhar o que a gente gosta, né, Rafael? Sim, ser recompensado por isso, né? Isso para mim é o principal coisa. Fazer o que a gente ama e ainda tá ajudando pessoas, tá ajudando empresas, cara, é o melhor que tá tendo. É o com melhor e certeza. e, Rafael, você comentou aí que você começou como desenvolvedor, então toda a jornada aí do Rafael, ele teve vários tipos de atuações e ele especializou especificamente sobre System Center. E aí fora, aí isso é muito mais forte que aqui, né, Rafael? A questão de uma pessoa ser especialista só numa determinada solução, não ser mais aquele generalista. Como que você tem essa visão entre o profissional especialista e o profissional generalista e como funciona aí em Londres? Eu acho que aqui funciona da mesma forma que no Brasil, acho que não existe diferença. A empresa ela vai depender do porte da empresa. Se a gente pegar empresas pequenas, ela vai ter só generalista, de vez em quando eles vão ligar para uma empresa de consultoria para vir ajudar e a empresa de consultoria vai mandar um especialista. A mesma coisa que você pegar as empresas de consultoria no Brasil, elas têm os especialistas nas áreas. Então vai ser Configuration Manager, System Center, Azure, qualquer que seja, Exchange e tudo mais. Vai ter o especialista lá. Aqui continua a mesma coisa. Em empresas grandes, ela vai ter o especialista generalista, que a gente chama. Então, por exemplo, você pegar uma equipe em que ela vai dar suporte para Active Directory e Configuration Manager. Então, o cara é especialista em Active Directory ou especialista em Configuration Manager, mas tem conhecimento suficiente para ajudar a outra parte do time, que seja Active Directory ou System Center. Então, você tem um especialista em Configuration Manager que tem um conhecimento bom de Active Directory, ou ao contrário, né, que seja bom em Active Directory, especialista em Active Directory e seja mais ou menos bom em Configuration Manager. E a maioria das empresas você vai ter daí, mas isso também você já está chegando ao nível de suporte que é
terceira ou quarta linha de suporte interno, tudo vai depender de quantas linhas de suporte a empresa tem, e a parte de projetos. Então, a parte de projetos, normalmente você pega especialistas. E daí, se você está trabalhando na primeira e segunda linha de suporte, normalmente você vai ter generalistas. Tá? Então, quem sabe um pouquinho de tudo. É o que eu vejo muito mesmo. E quando a gente trabalha em empresas de consultoria, né, é mais fácil ter um cara especialista, como o Rafael comentou, né? Do que em empresas grandes, precisa de generalista, que é o cara que tem uma abordagem. Mas quando a gente fala de assistência, né, Rafael, não tem como o cara ser especialista só em SCM, por exemplo, né? Sem ter uma bagagem sobre WMI, relatórios, desenvolvimento, PowerShell, Active Directory, não tem como, tem que ter uma base, um pouco de banco de dados, né? Configuration Manager, eu vou dizer que é a exceção a tudo, porque se você... Não existe especialista em Configuration Manager, na minha opinião, porque se a pessoa é especialista em Configuration Manager, ela tem que saber Windows Update, ela tem que saber até a parte de antivírus, que é do System Center Endpoint Protection, ele tem que saber parte de WMI, que nem você falou, um pouquinho de PowerShell, VBScript, banco de dados, daí você acaba expandindo. Sim, é tudo. Se for olhar, tem uma função completa, né? Daí a pessoa é generalista, tá? Mas a pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa generalista que sabe bastante de Configuration Manager, e daí as pessoas acabam dizendo que eu sou especialista em Configuration Manager. Mas eu sei talvez 80%, 90% do Configuration Manager. Não tem como. Até a gente tem muitas funções. Você sempre tem milhares de funções e cada uma atende a um determinado cliente, a um porte do cliente. Então tem cliente que vai usar só inventário depois de aplicação, tem empresa que vai já usar o deployment profissional, né? E como o Rafael comentou, não dá para ser especialista tudo nessa sim, tem muita coisa. Não, tem muita coisa. E a gente está hoje adicionando a Windows Intune. Daí, com o Windows Intune, você ainda tem que ter a sincronização do seu Active Directory com o Azure Active Directory. Então, daí você pega o GearSync, que existiu, daí depois veio o AD Connect, e hoje a gente está... Então, daí o que acontece? Você está com tudo isso, e você tem que saber de tudo. Daí, com dispositivos móveis, você talvez tenha que entender um pouquinho de ADFS, e daí começa a abranger tanta coisa que você acaba não sendo mais um especialista, porque tem muita coisa para você aprender. E quando você fala nisso, Rafael, agora tem cada vez falando, a Microsoft falando, vários players do mercado falando, que surgiu uma nova carreira e hoje, que é o Enterprise Mobility. Então, todos esses conceitos que está falando, SCM, Active Directory, Edge Active Directory, Intune, hoje tem uma carreira para isso dentro da Microsoft? Não, se você pegar todo o Enterprise Mobility, ele tem várias áreas. Uma das áreas é a parte de gerenciamento, que é do Configuration Manager, mas você tem uma parte de identidade, que daí você pega o que existe, por exemplo, FIM, que provavelmente já deu fim, foi a última versão que a Microsoft criou, mas você daí tem toda a parte de gerenciamento de identidade, tem toda a parte de identidade dentro do Azure. Então, o que está acontecendo? Tem várias tecnologias e tem várias pessoas que vão atrapalhar em cada uma dessas tecnologias para criar o que a Microsoft está sendo hoje, Enterprise Mobility Plus Security, que é mais segurança. Então, ainda você tem a parte de segurança. Então, existem vários profissionais, cada profissional vai ser especialista de identidade, outro de gerenciamento dispositivo, que é o SCM, o Intune, e outro de segurança, né? Então, vão ser várias áreas. E para você, Rafael, aí hoje o mercado em Londres, o profissional Enterprise Mobility é o futuro? É a tendência? O que você tem de percepção sobre isso? É difícil falar se é o futuro. A Microsoft está puxando bastante, né? Provavelmente vocês também têm tudo que significa cloud, a Microsoft está puxando bastante, mas um outro carro que está puxando as coisas da Microsoft é o Windows 10. Windows 10, fala. Então, Configuration Manager é a solução para o Windows 10. Então, para gerenciar e atualizar é o Configuration Manager. E daí, Intune, todo mundo hoje, pelo menos aqui na Inglaterra, que é um acesso fácil, usa celulares, usa dispositivos móveis. Então, tem que gerenciar esses dispositivos também. Então, é onde também a Microsoft está tendo carro-chefe. E para esses dois, a gente precisa de segurança. Então, vai ter toda uma parte de segurança. E identidade, vai ter, então, você está vendo no mínimo 4 a 5 pessoas em cada time para falar o
Enterprise Mobility. Então são três profissionais aí que vão dizer assim que vão ser bem requisitados no futuro, né, no presente e futuro, né. E aqui também está tendo bastante adoção, o Rafael, aqui no Brasil, de a parte de pelo menos de Intune. É que eu já fiz, pelo menos agora no início do ano, né, em início de 2016, eu fiz bastante projetos de Intune standalone, né, que é só o Intune gerenciado, o Intune integrado com SCM, através do único interface, né, que a gente já comentou também. E aqui está sendo muito forte, e a parte de identidade que está muito forte também. O segurança, né, a Microsoft está fomentando bastante, principalmente agora nas novas versões do 10, né, do System Center, mas ainda a segurança eu vejo que no Brasil tem mais que tem que evoluir um pouco. Mas está aí, pessoal, a dica para quem quer especializar, uma ótima carreira aí é investir tanto em SCM e em Intune, que isso, o Rafael é um profissional transformado, né, que a gente vê que ele é um profissional aí com autor de livros, né? Depois eu vou deixar os links dos livros dele que ele tem disponível para quem quiser tiver com inglês e afiar o inglês, né, Rafael? Tá vendo que o Rafael ele foi para Londres para aprender inglês e acabou ficando. Imagina você que começa a trabalhar com esse CM, pode estar aí, seja para Londres, para o Canadá, outro país, e trabalhar com o que você gosta, viver outro país, ter novas experiências, não só aprender a língua, como foi o caso do Rafael. Com certeza. E, Rafael, eu acho que cabe a gente falar, né, que eu acho dois assuntos que é muito importante ainda, né, que hoje como funciona a questão de desenvolvimento? Você já foi desenvolvedor e o SCM ele é fácil para a gente desenvolver ferramentas, seja em PowerShell, seja em .NET. Conta um pouco para a gente, que é uma área que eu sei que você trabalha bastante. Bom, o problema de qualquer desenvolvimento é o processo. Então, se você não tiver um processo, você não sabe o que você vai desenvolver, vai ser difícil. Tá? Sempre quando eu coloco qualquer coisa, eu tenho que ter em mente qual que é o processo, o que a ferramenta tem que fazer e como tem que fazer. Então, eu ponho tudo em um workflow e começo a desenvolver baseado no workflow. Quando você fala em processo, você fala de um Scrum, um Agile, você fala desses processos? Não, eu não uso nada disso. A equipe de desenvolvedores a gente usa essas coisas. Para mim, processo, nesse ponto, é o que você quer atingir, Quais são os não resultados como você... E daí você vai pegar, ok, vamos desenvolver então um workflow. Então você desenvolve o workflow de tudo que tem que acontecer. E daí no processo você vai ver, ok, qual que é o processo quando você vai começar desenvolvendo, para desenvolver, testar e daí mandar para fora ou permitir as pessoas para fazer um download. Então, por exemplo, se a gente pegar Configuration Manager, eu preciso criar uma collection. Tá? Então, isso é simples, você pega uma linha de código e você cria uma collection. Mas qual que é o workflow? Qual que é todo o processo que você tem que ter em mente que deve ser seguido? Então, você tem que colocar tudo isso no papel. Por exemplo, eu vou criar uma collection. E se a collection já existir, o que eu faço? Então, isso você está saindo da console do Configuration Manager e criando isso para você. Então, você tem que analisar tudo o que a console iria fazer para você fazer. Então, a console vai validar se já existe, isso aí já existe, vai te dar uma mensagem. Então, você vai ter que fazer todas essas validações você mesmo. Você vai escrever no arquivo de log, não vai escrever, como que você vai fazer o troubleshoot depois. Esse assunto é muito interessante, Rafael. A gente tem que fugir um pouco da caixa e pensar um pouco sistemicamente, né? Que não só pensar como executor, como profissional de TI que vai lá e faz, mas pensar, eu vou automatizar um processo, eu vou desenvolver. Pensa aí onde você vai alcançar, né? Que o Rafael está dizendo, né, que é um simples. O Rafael fez uma simples sacada, né? Que assim, pensa como um todo. Qual que é o objetivo esperado? E as ações troubleshoot, né? Tratamento de erros, né? Acho muito ótima dica, Rafael. Algumas das coisas assim, eu vou criar uma collection, mas eu posso utilizar isso uma outra vez? Não, nunca mais vou utilizar. Então, pronto, é uma linha de comando, acabou. Eu vou utilizar isso em outros clientes. Opa, então deixa eu fazer um negócio melhor. Porque se eu vou utilizar isso em outros clientes, o cliente não vai ter o mesmo ambiente. Então, por exemplo, ele não vai ter o mesmo código do site do Configuration Manager. Então, isso aí vai ser uma variável, o que poderia não ser uma variável antes. Então, você vai colocando e vai aprendendo tudo isso. Cada cliente que você desenvolve um pouquinho mais, você melhora o seu código, o seu script. Mas você tem que ter a base, né? O que isso tem que fazer. Porque
só criar uma collection? Eu crio rapidinho uma collection. Ah, mas não tem nenhum computador nessa collection. Ah, era para adicionar computador? Então você tem que saber que As variáveis já vão aumentando, né? depois de criar a collection, você tem que criar uma regra para a collection. Essa regra vai ter todos os computadores que vão ter, por exemplo, o Windows 10. Ah, mas não está funcionando. Ah, porque eu criei uma collection de usuário. Então você vai ter que analisar tudo exatamente como se você fosse fazer manualmente, que você põe, escreve no papel, faz o seu workflow, começa a criar todo o processo de trabalho, qual a linguagem, como você vai fazer, e daí assim você vai começar. Não é um trabalho fácil, parte de automação, scripts simples provavelmente demora uma semana, então às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena automatizar. Isso tem que, como dizer, eu gosto de comparar o seguinte, Rafael, não sei se você utiliza isso, mas se você vai gastar uma semana disso durante meses, anos, né? O que você vai poupar, você para numa semana para você produzir um script ou uma automatização, né? Então, se esse tempo aí for viável, vale a pena você automatizar, né? Com certeza. Eu tive um webcast uma vez, eu acho que foi com o Donda, se eu não me engano. Ah, o Daniel Donda, conheço. Show. Você vê, o grupo de pessoas é muito pequeno, é restrito, todo mundo conhece todo mundo. E foi uma das coisas que ele falou, tipo, qual que é o retorno do investimento? Então não adianta você colocar que o retorno do investimento vai ser 3 anos, se daqui 3 anos a tecnologia mudou. Então se o retorno do investimento for talvez 5 a 6 meses, já está valendo a pena você perder uma semana, 2 semanas, qualquer que seja o tempo para automatizar aquela funcionalidade. É o que costumo dizer até mesmo aí fora, né? Que é o Return Offer Investment, né? Que é o retorno sobre o investimento. Com certeza. E o Rafael, a gente tá um assunto aí, os assuntos muito interessantes que a gente tá falando, todo mundo aí do outro lado vai ver que são assuntos que, sim, com certeza vai se tornar um profissional melhor. E quais ferramentas que você recomenda do SCM que pode melhorar algumas limitações do SCM para as pessoas estar poder utilizando? Nossa, existem várias ferramentas que pessoas criaram, né? Tudo vai depender do que a pessoa precisa. Eu, por exemplo, criei uma ferramenta chamada Configuration Manager Health Check. Infelizmente, ela tem que ser atualizada para as últimas versões, mas ela dá por exemplo, a Microsoft tem uma solução de Health Check que custa $17 mil. Essa minha solução não faz tanto quanto a solução da Microsoft, mas é gratuita e toda desenvolvida em PowerShell. Então você pode, se você tem conhecimento de PowerShell ou .NET, Java, VBScript ou qualquer coisa, então é fácil utilizar. Uma outra ferramenta que hoje, com a aquisição da minha empresa, é chamada Data Explorer. Ela ajuda pessoas que não têm conhecimento nenhum em Configuration Manager a criar relatórios, a analisar os dados do Configuration Manager. Então, por exemplo... Essa eu não conhecia, não. É uma das dificuldades que eu tinha muito em desenvolver relatórios. Hoje, eu tive que aprender na marra, né? Que fazer uma procedure, né? Fazer uma view, coisa que eu não tinha conhecimento nenhum para fazer. Fazer os joins, né? Tive que aprender na marra num projeto que eu tinha na escopo criação de relatórios. Então, quando você tem que pagar, já ajuda muito. É uma ferramenta para apoiar, com certeza, e é excelente. Muitas das pessoas que são utilizadoras do Configuration Manager, eles talvez tenham conhecimento do SQL, mas não têm conhecimento de como criar um relatório. Ou talvez, se eles têm conhecimento de relatório, eles não podem, às vezes eles são DBA, por exemplo, eles não sabem de onde vêm os dados, então eles têm que achar na internet. E o principal problema é que nós técnicos, nós gostamos de dados. A gente pega aqueles relatórios de 500 folhas, é o que a gente ama. E se chegar isso para um gerente, o cara vai te dar uma porrada, porque não é isso que ele quer um gráfico. Quer saber como está o ambiente. Assim, eu quero saber como está meu inventário de máquinas. Você vai gerar um relatório com 500 mil máquinas, o cara vai te bater. Assim. Ele não quer, ele quer saber, ele quer um gráfico, qual a porcentagem, por exemplo, por mês ou por ano do meu compliance de Windows Update. Então são coisas que ele quer saber. Você quer saber qual máquina que não tem o update 1, 2 e 3. O cara não quer saber daquilo. O
O cara quer saber Saber quantas números. as máquinas não estão 100% compliant com o Windows Update. Então, são coisas que essa solução está ajudando. E não é só para Configuration Manager, a gente tem módulos para Active Directory, que não existe relatório para Active Directory. Nós também temos um módulo para Office 365, então saber algumas opções dessas. E da mesma que o Configuration Manager, você tem a mesma ambiente para fazer relatórios para Configuration Manager, para Active Directory, para Office 365, e você não precisa nem saber como fazer o código do SQL, porque a gente faz tudo isso para você. Você Legal. só aperta o botãozinho e ele cria para você. Eu tenho certeza que quem está do outro lado vai gostar dessas ferramentas. Eu vou deixar depois o link que tem essas ferramentas para conhecer também essas ferramentas que o Rafael está citando, que muitas delas o Rafael mesmo fez desenvolvimento na empresa que ele hoje ele é o empresário dela, né? Que seria o dono da empresa, né? Excelente. E Rafael, pode falar. E tem várias outras, tudo vai depender do que a pessoa quer fazer, né? Ela vai instalar, ela não vai instalar, ela vai querer criar collection. Então, existe uma gama enorme de ferramentas, tá? Uma busca na internet vai te trazer provavelmente 500 milhões de páginas. Tudo vai depender do que a pessoa quer. Eu recomendo qualquer ferramenta que MVP criou, provavelmente vai ser boa, tá? E se não for... Os consultores são pessoas que estão no dia a dia em campo e sabem, né, quais são as dificuldades dos clientes, né? Tanto uma ferramenta simples aí, né, que acredito que quem trabalha você sempre conhece, que é o Dell Right Click. É uma ferramenta básica, mas te dá a possibilidade pela conta de você acionar ações sem precisar abrir uma conta do PowerShell, conectar e forçar isso manualmente, né? Então é uma ferramenta básica que a Microsoft não tem ainda na conta nativa CCM, que tem que ter uma ferramenta terceira. Então eu falo, ferramentas são muito incríveis, eu gosto demais de ferramentas. Falo assim, ferramentas de SCM, de System Center eu gosto. Eu adoro mesmo, é muito bom, eu sempre procuro baixar. Então, se o Rafael falou, o Power BI e o Helm eu já tinha baixado do site dele, né, para fazer o teste. O Power BI traz informações similares do que o nosso produto tem. A diferença no Power BI, você precisa saber o que você quer. Então, você precisa criar a sua query, você precisa fazer essas coisas. Com o nosso software, você só com um clique, você já tem a query pronta, só daí começar a arrastar. Já, os principais relatórios já deixa pronto, né? Você já tem pronto. E a gente criou para análise de dados, não é para monitoramento de dados, não é para você criar um relatório. Então, você pode pôr naquelas telas de TV, que fica normalmente no ambiente de TI, e ficar atualizando máquinas que têm vírus, máquinas que estão, por exemplo, sem a compliance, antivírus e tudo mais. Você pode ficar analisando essas sem sair ou sem precisar abrir a console do Configuration Manager. Perfeito. Deixa a consta, costumo dizer, né? A consta do Configuration Manager, você vai acionar ela só para... Você vai publicar um pacote, né? Só com as atividades mesmo rotineiras que você vai fazer. O restante você acompanha numa dashboard, né? Para ter isso tudo em informações visuais para sua gerência ou até mesmo para você mesmo, né? Exatamente. Rafael, só para o pessoal ter ideia, quantas horas você está aí em Londres? A gente está falando aqui, então é um fuso horário bem diferente, né? Aqui são 5:30. Não, aqui são 4 horas. 1h30. Então, a gente teve essa diferença grande da gente comunicar, mas a internet dá essa possibilidade de a gente conversar onde está, né? Rafael, só para a gente finalizar, esse bate-papo maravilhoso que a gente teve, dá algumas dicas aí, né, para quem quer especializar esse CCM, né, está começando, referente a materiais, laboratórios, livros, dá uma dica aí que pode ajudar as pessoas até mesmo ir para um outro país, trabalhar com System Center, né, dá essas dicas aí para quem do outro lado tem certeza que vai gostar. Bom, eu vou então fazer propaganda minha. Então eu tenho 2 livros publicados, eu tenho que são mais formais, né? O segundo livro, o primeiro livro é de Configuration Manager 2012 SP1, que ainda é válido, bastante informações válidas. O segundo livro é de automação, então a pessoa já tem que ter um conhecimento bom, ele trabalha com PowerShell e tudo mais. Eu também tenho um e-book de Configuration Manager que foi publicado há pouco tempo,
Então, passos a passos, como a pessoa tem que criar um laboratório de Configuration Manager. Está saindo espero que ainda esse ano, para EMS, né, que é o Enterprise Mobility. Mas, na minha opinião, é lab. Pega uma máquina e começa a montar o seu laboratório. Se você não pôr a mão na massa, não adianta você comprar livro, você não vai aprender. Livros, não vai aprender. A minha empresa tem vários cursos também. Eu desenvolvi vários cursos, mas se você não colocar a mão na massa e não dedicar tempo, mas não é tempo da empresa, dedique o seu tempo pessoal. Em vez de ir beber com os amigos, vai usar Configuration Manager. Ou vai usar Configuration Manager. São as 8 horas de trabalho apenas que eu tenho que trabalhar, cara. Se você continuar com as 8 horas, você vai ser um profissional medíocre, né? E a mesma coisa. Se você tiver sorte, seus amigos também gostam de Configuration Manager, então vocês podem beber juntos e usar o mesmo laboratório. Vamos fazer um meetup, né? Que aqui no Brasil está usando muito, não sei em Londres, né? Fazer um meetup, chama a galera aí para tomar um café, tomar uma cervejinha e discutir tecnologias. Por que não, né? Então, se você não pôr a mão na massa, você não vai aprender. Você vai aprender só o que der errado e você tiver que se forçar dentro da empresa. Se na empresa nunca der nada errado, você nunca vai aprender nada. Então, cria seu lab, que seja 1, 2 horas por dia, vai lá, olha o lab, aprende, acessa os blogs, espero que acesse o meu blog, mas tem outros blogs, tem várias pessoas que blogam, você provavelmente vai achar o problema ou vai achar a solução que você precisa lá, e tem Twitter, tem tudo mais que você pode... esse acesso hoje é muito mais fácil do que há 10 anos atrás, né? Então... Com certeza. Quanto ao inglês, a pessoa especializar no System Center, ela pode mudar sua vida estudando System Center e tendo inglês também como base? Com certeza. Eu acho que já era 10 anos atrás, inglês já era essencial. Tanto que eu saí do Brasil para aprender o inglês, para poder melhorar. O objetivo era melhorar e voltar para o Brasil. Mas se você não tiver o inglês hoje, tipo, a Microsoft libera novas versões do Configuration Manager a cada 4 meses. E a documentação é em inglês. Windows, a documentação é em inglês, a maioria. Demora um certo tempo para ser atualizada para português. Mas... eu vejo, às vezes, documentações em português que eu olho o que a pessoa está querendo dizer aqui, porque isso não existe. Tá? Daí, quando eu pego, até a documentação que eu reviso da Microsoft em português, às vezes eu pego assim e falo, não, o que você está querendo dizer aqui não existe, me dá a documentação em inglês para eu poder entender o que você está querendo dizer. Então, acho que se a pessoa tendo inglês já vai melhorar bastante, tendo inglês e sendo especialista em alguma área, vai abrir muito mais portas. E se você tiver inglês e você quiser sair do Brasil, vai ser muito mais fácil também. Ou não só inglês, mas, por exemplo, se quiser sair para a Espanha, então você tem que ter o espanhol, né? Mas o ideal para a pessoa seria o inglês e ter um grande conhecimento sobre uma tecnologia e tentar se especializar em outras tecnologias, ou outra tecnologia. As bases, né? E não ficar só limitado, né, Rafael? Igual a gente vê o Rafael, ele é um profissional que está estudando vendas. Então, né, não ficar limitado só à tecnologia. Estudar também outras áreas, seja administração, gestão, produtividade, né, vendas. São coisas que vão te ajudar a ser um profissional melhor. Com certeza. Excelente. Rafael, gostaria de agradecer imensamente a sua generosidade, né, a gente conseguiu marcar aí, como você mesmo disse aí nesse nosso bate-papo, né, conseguiu aí um horário para a gente bater esse papo, né, disponibilizou seu tempo, e gostaria de agradecer mesmo por você disponibilizar a sua boa vontade, né, para a gente fazer esse bate-papo. Tenho certeza que quem do outro lado vai assistir vai ficar muito satisfeito com as informações que você compartilhou. E deixa pra gente, Rafael, os seus canais de contato, seu blog, seu Facebook, seu Twitter, para as pessoas acompanharem seu trabalho. Bom, o Twitter é o mais fácil de todos, é @Rafael. @Rafael? Né? Mas em vez de ser o ponto, é escrito, né? .dot.
E tem o LinkedIn, que se você procurar por Rafael Pérez, provavelmente eu vou ser o único, assim eu espero. Ou pelo menos o único que vai ser com Configuration Manager. É. Daí tem o thedesktopteam.com, é o site que eu faço. Sim, tem muita coisa desktop, muita coisa legal lá. E tem o site da empresa, que hoje é o rfsystems.co.uk, e tem a nova empresa, que é tucandata.com. E são os lugares que, na verdade, eu sempre estou, né? Agora, Facebook, eu de vez em quando passo por lá, mas tem o grupo de Desktop Team também, vocês podem dar uma procurada lá. Perfeito. Eu acho que é isso. Nesses canais eu sempre estou online, então, tipo, mais... O Twitter, eu estou todo dia no Twitter, praticamente. Se eu não estou postando alguma coisa, pelo menos eu estou lendo. Então, se vocês mandarem mensagem por lá, eu vou realmente ler e assim espero responder. Perfeito, Rafael. Obrigado mesmo. Vou estar encerrando nossa gravação. Obrigado a você. A gente se fala mais vezes daí. Obrigado. Tchau. Abraço. Tchau.